Galera, sejam bem-vindos novamente aí à continuação das nossas aulas, né? Nossa leitura aí com um pouco da explicação de alguns termos mais técnicos, mais delicados de compreender do nosso material de termo circunstanciado de ocorrência. Tá? Agora nós vamos falar sobre crime culposo. O que é um crime culposo? A definição de crime culposo está prevista no artigo 18, inciso 2 do Código Penal, que considera a conduta como culposa quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, que é nada mais do que agir de forma precipitada, sem cuidado ou sem cautela. Uma pessoa imprudente, ela sabe o que deve ser feito, como deve ser feito, mas prefere se precipitar nas decisões ou fazer sem a devida atenção, sem cuidado, sem aquele refinamento, aquela vontade de se ter cautela. Tá? Negligência, que nada mais é do que o descuido ou desatenção, deixando de observar precauções normalmente adotadas na situação. Um exemplo bastante prático de negligência, vamos pensar assim, a pessoa também sabe dos procedimentos que deve ser feito, por exemplo, para quem trabalha com atendimento pré-hospitalar, sabe que tem que usar luva, máscara, óculos, e aí mesmo ela sabendo, ela por descuido, desatenção do que está fazendo, ou por vontade própria, resolve deixar de observar as precauções que deve ser adotada em cada situação. Ou, por último, para ser considerado como crime culposo, e não necessariamente tem que ter os três, tá? Um ou outro, né? Ou pode ser imprudente, ou pode ser negligente, ou pode ser imperícia. Não necessariamente tem que ser os três, tá? A imperícia é agiu sem a habilidade ou sem a qualificação técnica. É aquela pessoa que se acha o bonzão ou que quer avançar na profissão da outra pessoa. Vamos pensar, existe diferenças de atividades de um médico e de um enfermeiro. Cada um tem as suas responsabilidades. E aí, se o enfermeiro resolve fazer as funções do médico, em tese, ele não tem a mesma habilidade que o médico para aquilo. Da mesma forma, o médico também não tem as mesmas habilidades que o enfermeiro. Quando um tenta entrar na função do outro, ele está trabalhando de forma imperita, porque não tem aquela habilidade ou aquela qualificação técnica para o que está fazendo. Tá? Então, dessa forma, nós acabamos qualificando dentro do crime, né, como crime culposo, quando o agente, por algum motivo, ele é imprudente, negligente ou imperito. Cabe ressaltar que as hipóteses de punição por conduta culposa estão previstas em lei, ou seja, quando a lei expressamente não prevê que o crime é culposo, o autor do delito não poderá ser punido na modalidade dolosa. Cite-se como exemplo do crime culposo o artigo 302 do Código Brasileiro, que prevê a prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Perceba que, como ele está destacando, prática de homicídio culposo na direção de veículos está previsto dentro do Código Brasileiro. Se não tivesse previsto, não era possível condenar alguém por um crime culposo. Existem basicamente três espécies de culpa. Mencionamos a seguir nos três tópicos, visando tornar mais fácil o entendimento. E esses três tópicos nós vamos gravar em outra aula para que as nossas aulas fiquem mais atrativas e menores, para que você possa assistir naqueles tempinho que você tem, vai lá, esgota uma aula, para na sequência continuar a outra. Tá? Então, voltem comigo no vídeo a seguir.